Projeto do Sistema de Controle de Temperatura da disciplina de Controle e Processos, sob orientação do professor Dr. Alexandre Brincalep Campo. Trabalho do Grupo 4, formado por Keila, Moisés e Pedro. Como estrutura do sistema, utilizamos uma carga, constituída por um resistor de 100 R por 1 watt. O sistema digital utilizado foi uma placa Arduino, que possibilitou o controle por meio de duas metodologias e sistemas distintos. Por meio de um programa desenvolvido própria IDE do Arduino, que modula o sinal PWM, e outro por meio do MATLAB Simulink, que utiliza a placa como dispositivo de aquisição e emissão de sinais. Utilizamos um optoacoplador que aciona um circuito de potência que alimenta a carga. Esse circuito de potência é formado por uma fonte 12 volts. Para a medição da temperatura e envio desse sinal em tempo real ao sistema digital, utilizamos um sensor LM35. Tanto a carga como o sensor foram envolvidos em uma chapa de alumínio com 0,2 mm de espessura para simular a planta do processo. Esse é o circuito montado. Destacamos a placa Arduino Uno, a protoboard com o circuito montado. Podemos ver aqui o fotoacoplador, a tensão de alimentação que é destinada à carga, que está montada aqui juntamente com o sensor. O sensor que está aqui, por sua vez, ele recebe a energização, é alimentado pelo próprio Arduino, 5 volts e o GND, e envia de volta os sinais de aquisição para a placa Arduino por meio de uma das entradas analógicas. O fotoacoplador, que aciona o circuito de potência, é controlado por meio da saída digital, que na verdade é um analog write do Arduino, no pino digital 11, que emite os pulsos PWM de maneira controlada, abrindo ou fechando o fotoacoplador, que abre, por sua vez, abre ou fecha o circuito de potência, alimentando ou não o resistor. Demonstrando o controle simples desenvolvido em Arduino por meio da modulação do PWM, temos aqui o sistema conectado ao computador. Detalhando o programa, temos aqui a declaração dos variáveis. Destaco aqui o set point, que eu chamei de ref temp. Então aqui está programado para 22 graus Celsius. E o controle de temperatura é feito por meio da modulação do sinal do PWM. Então, para temperaturas menores do que o set point, do que a referência de temperatura, tem um PWM de 100% de largura. Destaco também que, devido à precisão do sistema de aquisição de temperatura do Arduino, que é a tolerância de mais ou menos 1 grau Celsius, tenho que deixar o controlador dentro dessa faixa, menos 1 grau, mais 1 grau. Então eu tenho o looping aqui, né? Esse é para a temperatura abaixo do set point. Tenho um looping para uma temperatura dentro do set point, com essa tolerância de mais ou menos 1 grau Celsius. Tem um PWM aqui estabelecido, que foi determinado em função daquelas curvas que obtivemos por meio da modulação de diferentes sinais de PWM. Por fim, tem uma temperatura aqui acima, que aí o PWM é 0 até atingir a temperatura desejada. Como a temperatura ambiente no momento está em torno de 21 graus Celsius, eu vou programar aqui uma temperatura de 24 de controle. Carregando na placa, carregado. Então vamos aqui no monitor serial. Tenho aqui as temperaturas, está em 21. Então tenho aqui a temperatura medida pela entrada analógica do Arduino.
O pulso PWM, aqui é equivalente a 100%, isso é uma questão de arredondamento aqui, esses valores aqui decimais. E tenho aqui o set point desejado. Então o sistema já está buscando a temperatura de referência, já aumentou para 22, 23. Aqui ele já chegou próximo, aqui ele recebeu um sinal de 23, ele chegou próximo daquela modulação para manter a temperatura estável. E aí chegou dentro da tolerância, né? Que é 24 mais ou menos 1 grau Celsius. Então aqui ele está dentro da faixa desejada, abaixou um pouquinho, ele já jogou um sinal de 100% de PWM para buscar a temperatura controlada. Posso mudar aqui, então vou mudar para 26, vamos enviar para a placa, compilando. Ele já recebeu o novo set point, 26, e agora ele vai buscar os 26. Já jogou o PWM de 100%, notem que estava em torno de 80%, ele já jogou o sinal de PWM para uma largura de 100%. Aqui já atingiu 25%. Como a gente diminuiu aqui a massa do sistema, né, diminuindo a massa de alumínio envolvida ali, o sistema se tornou bem mais rápido. Como nesse sistema a potência térmica é muito baixa, a potência térmica fornecida é muito baixa, ele já está próximo aqui do valor limite, né, porque o nosso ΔT que a gente consegue é em torno de 5, 6 Celsius, né? Então 26 já está perto do limite superior, mas ele já atingiu aqui os 26. Vou mudar novamente, agora eu vou buscar uma medida bem baixa, próximo da temperatura ambiente, carregando, aí ele já zero de pulso de PWM, sinal de PWM, até buscar a nova temperatura de set point, que foi para 22 Celsius. Completando aqui o tempo decorrido, né? Cada vez que eu carrego o programa, ele reinicializa o tempo. Então já está diminuindo, né? Porque abaixou para zero, a queda de temperatura é um pouquinho mais baixa, né? Mais lenta. E aqui já está atingindo a temperatura programada, né? Que é 22 mais ou menos 1 Celsius. Então temos aqui o sistema de controle em PID. Vou fazer o autotuning dele, fazendo autotuning. Então aqui já está finalizando, mais de 80%, e aí os resultados vão ser apresentados aqui. Resultados em termos de ganhos do controlador PID. No caso, o autotuning já seleciona o que é mais interessante para o sistema de acordo com os parâmetros desejados. Se é um PI, se é um PID. Então ele está finalizando aqui já retornou com os ganhos. Então o ganho proporcional é 0, devido àquele ganho que eu coloquei fixo lá na entrada do sistema. Talvez tenha que abaixar aquele ganho um pouco, né, para melhorar o sistema, posso tentar numa nova tentativa. O ganho integral, ele já determinou aqui o ganho derivativo. Então no caso, aqui eu tenho que fazer o update, aqui eu faço o update lá para o bloco PID do Simulink, e aí podemos simular. Vocês podem notar aqui que os ganhos já foram transladados aqui para o PID. Olha aqui, aqueles ganhos que foram determinados lá no autotuning já foi passado para o PID. É um processo bastante simples e a gente tem que utilizar os recursos tecnológicos, né? Temos que saber o que é um PID, mas efetivamente utilizar os recursos disponíveis. Então vamos aqui rodar. Em tempo real vou mostrar o gráfico. Inicializando. E aqui já podemos ver o gráfico, olha só. Então ele está buscando aqui, estou numa escala um pouco infeliz, mas depois, na hora que terminar, ele vai... Então o laranja aqui é a temperatura controlada, o vermelho é o esforço de controle. Beleza, aqui está a temperatura controlada, ele já ajustou as escalas do gráfico, eu coloquei no automático. Então eu tenho aqui a temperatura controlada o esforço de controle aqui. Vamos ajustar agora no sentido inverso, 27.
aqui já está demandando algum esforço de controle, percebam, tá? Para manter a temperatura dentro dos 27 Celsius. Então aqui já demandou algum esforço de controle, notem que ele mantém a temperatura dentro dessa faixa aproximada programada, né? Assim, em laranja aqui. Amarelo é o sinal dado, né? E o vermelho é o programado aqui. O laranja é o programado e o vermelho é o esforço de controle. Aqui um ganho de 30. Então tá aqui, ó, esforço de controle maior, ó. Então precisou de um esforço. Aumentei o set point, né? Então demandou um esforço de controle quase máximo aqui. Provavelmente não atinge mais que isso, né? Então com esse ganho de 30 que eu ajustei, eu vou ajustar o PID aqui, né? Fazer um auto-tuning novamente do PID. Então vou fazer o tune. Então vou programar aqui, tem um sinal de amplitude, vou deixar aqui. Vamos programar uma referência aqui de sinal mais step amplitude, vamos por uns 27 aqui. E aí vocês vão ver, vão notar que esses ganhos vão ser modificados. Então vamos fazer o tuning aqui da mesma forma e ele vai ajustar os ganhos. Então tá aqui novamente, primeira simulação. Pode-se notar que enquanto o autotuning faz a sintonia, a placa responde, né? Então tem aqui na frequência dos sinais, que no caso aqui é 0,1 segundo. Então aqui ele está iniciando a segunda simulação, por isso que deu essa pequena parada no LED. E aí ele iniciou a segunda simulação. Pode-se ver ali tanto pelo retorno do LED da placa Arduino, né? Que pulsa na mesma frequência dos sinais que são enviados e recebidos da placa, no caso 0,1 segundo foi programado, e a evolução, a segunda passada para ajustar os ganhos do simulador PID. E aí em tempo real. Está aí o esforço de controle, a temperatura regulada e o sinal um pouco acima, né? O sinal de referência um pouco acima, ele está com a temperatura controlada. Não está chegando na referência, né? Não está chegando porque no sistema não permite, a temperatura é limite. Notem que agora ele tenta chegar lá na referência, o esforço de controle não está sendo suficiente. Mas ele busca a referência ali, está dentro mais ou menos da referência. Agora sim, veja, aí o controlador está conseguindo efetivamente manter dentro do set point. O que estava acontecendo é que a temperatura programada não estava sendo atingida, né? Por uma limitação do sistema, uma limitação da potência de aquecimento do sistema. E aí, rodando o gráfico no MATLAB para os 23, aqui nós temos, olha só, aqui nesse daqui houve o esforço de controle e conseguiu manter perfeitamente alinhado aqui a temperatura controlada. Aqui em vez de sinal do PID, leia-se o referência para o PID. Então aqui é sinal de referência para o PID, aqui em amarelo, né? Que acompanha. E aqui em vermelho é o esforço de controle, é o sinal de controle do PID que manda para a placa.